Olá, quintos anos! Estamos chegando quase na metade do nosso conteúdo de história. Hoje tem bastante coisa aqui na lousa, quase não cabe a pro dentro da telinha. E nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram no período colonial. Para ser exato, eu estou nesta página aqui, página 136. E nós vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo no território nacional. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Brasil não tinha a mesma divisão de estados e aquele formato lindo, maravilhoso que ele tem hoje. Então, olha lá. Aqui era um pouquinho diferente, tá bom? Então, a gente vê que alguns lugares aqui, a gente vai ter revolta aqui que a gente vai falar que era no território que compreende Minas Gerais. Mas aqui a gente vê que tem um pouquinho de diferença, tá bom? Então nós vamos conhecer as principais revoltas. Então a gente tem aqui revolta de Beckmann lá no Maranhão, Guerra dos Emboabas no território que corresponde a Minas Gerais, Guerra dos Mascates em Pernambuco, Revolta de Vila Rica, Inconfidência Mineira, que talvez seja aquela que é mais famosa, e a Inconfidência Baiana. Então, olha lá. Quando a gente pensa aqui nas revoltas da colônia, as inconfidências e tudo mais, a gente fica um pouco confuso com tudo isso. O que isso tudo queria mostrar pra gente? Que o povo pobre, eles estavam cansados de como a coroa portuguesa estava trabalhando em relação a este país chamado Brasil. O que acontecia? Apesar de terem ainda essas pequenas indústrias ali açucareiras, o imposto pago para Portugal ele era muito caro. E o que acontecia? As pessoas elas estavam um pouco cansadas. A elite, lógico, aquele povo que tinha muita grana, não se importava muito com isso, porque eles eram aqueles que também recebiam o lucro das produções no território brasileiro. O problema é que muitos não recebiam praticamente nada. E aí que nós começamos a ver esse período da nossa história de uma forma um pouquinho diferente. A gente está acostumado a ver colonização e falar só sobre Brasil colônia, chegou aqui os jesuítas e tal. A gente começa a ver agora um processo que vai levar o Brasil a um novo momento na sua história. E essas inconfidências, essas pequenas guerras aqui que aconteciam nesses estados, ajudaram o Brasil, em alguns casos, a se desenvolver. E em outros casos a gente vai ver o que aconteceu. Então, olha lá. Primeira coisa que você precisa entender é o porquê isso tudo estava acontecendo. E está aqui no topinho do nosso texto, que é para eu ler um trechinho só com você, tá bom? Como vimos, a colônia era o mercado consumidor e o mercado fornecedor forçado da metrópole. Lembra que tudo que era produzido aqui era levado para onde? Portugal. O que acontecia lá? Eles ficavam com todo o lucro e aqui o Brasil ficava a ver navios, tá bom? Então, tudo que saía daqui ia para a metrópole, Portugal, gerava dinheiro para eles e nada era investido de volta aqui no território brasileiro. As dificuldades econômicas do governo português foram obrigados a tomar medidas que provocaram descontentamento das elites da colônia. Pensa, eu sou um cara que eu tenho dinheiro, eu tenho uma fazenda cafeira, eu tenho um engenho de açúcar, sou uma pessoa com dinheiro, eu vou ter lá os meus escravos, eu vou ter lá os meus funcionários, alguns eram pagos, além dos escravos, a gente tinha os funcionários que eram pagos. O que acontecia? Eu começo a ver que eu não estou ganhando o dinheiro que eu deveria ganhar. Por quê? Alguém está ganhando em cima do meu trabalho. Quem era?
a coroa portuguesa. Agora, dá para você brigar com o rei? Não dava. Então, era justamente isso que estava acontecendo. Os ricos, os nobres que estavam no Brasil, eles estavam cansados de tudo isso que estava acontecendo. Porque eles estavam se esforçando e não estavam vendo lucro diante de toda essa situação. Então, olha lá. Assim, após mais de 200 anos de exploração, por volta do século XVII, começaram a ocorrer movimentos de contestação à ordem colonial. O que era contestação? É como se a gente dissesse que estavam tendo manifestações, tá? Alguns desses movimentos eram simples motins, quando a pessoa ela queria simplesmente brigar com aquele que era o chefe dela, ou seja, manifestações de contestação à sua administração. Outros, porém, manifestavam uma oposição entre portugueses e os que tinham nascido aqui no Brasil. Aqui, quando fala isso, não é o índio, tá? O indígena, não é isso. Pensa que já tem 200 anos depois do descobrimento, do achamento. Então, em 200 anos já nasceu gente a rodo aqui no Brasil. Nasceu muita gente, a pessoa já tá até com neto. Então, é essas pessoas que nasceram aqui, tá bom? Houve também movimentos mais articulados, com o sentido de separar a colônia de Portugal, como foi o caso das Inconfidências. Então, agora aqui a gente parou ali no nosso texto, porque ele vai trazer o nome dessas pequenas guerrinhas que estavam acontecendo aqui no país. Toda vez que nós vemos aqui, ó, as Inconfidências, elas tinham o desejo de transformar o Brasil em um país independente de Portugal. Significa que eles queriam essa separação. Lembra que Portugal, como país colonizador, ele tinha direito sobre essas terras, o que iria plantar, o que iria colher e tudo o que iria ser feito. A questão é, se o Brasil se tornasse um país independente, essas riquezas, ao invés de chegarem até Portugal, elas iriam continuar no Brasil. E aí, então, a gente vê algumas revoltas pipocando no território brasileiro. Maranhão. Minas Gerais acontece em dois momentos aqui, ó. A Guerra dos Emboabas foi uma... Apesar de que a gente põe o nome de guerra, tal, e a gente imagina aquelas guerras que a gente vê em filme, não era assim, tá, gente? E aqui é a Inconfidência Mineira. A gente vai estudar um pouquinho mais da Inconfidência Mineira em forma de pesquisa, sim. Vai ter pesquisa para vocês fazerem. E vocês vão conhecer algumas personalidades desse movimento da Inconfidência Mineira, onde o principal nome da Inconfidência Mineira que nós temos é Tiradentes. Eu não vou dizer o nome dele, porque o nome dele vai estar na pesquisa que vocês vão fazer sobre ele, tá bom? Então, nós temos aqui as Inconfidências acontecendo aqui no Maranhão, Pernambuco, que é a Vila Rica, para a região ali próxima, Espírito Santo, tá? Pernambuco e a Inconfidência Baiana. Quando a gente olha que a Inconfidência Baiana, se você olhar ali no seu mapa, ainda hoje a gente tem Bahia e Minas Gerais, elas são ali encostadinhas uma na outra, tá? A gente fala ali a Inconfidência Baiana, a gente tá ali daquele centro onde você tem Salvador para a parte de baixo da Bahia, tá bom? E ali já quase também chegando até o território de Minas. Então, olha, quando nós olhamos para este mapa, então, olha só, a Bahia ela tem quase o mesmo formatinho que ela tem hoje, um pouquinho diferente, tá? Então, olha só aqui, eu tenho aqui, ó, a Inconfidência Baiana acontecendo aqui ó, perto de Salvador, onde a gente tem Porto Seguro e tudo mais. Nós temos aqui, ó, a Inconfidência Mineira acontecendo aqui no topo de Minas Gerais. E aqui a revolta de Vila Rica, já nessa região aqui próxima do centro para próxima do Espírito Santo, tá bom? Então, o que acontece aqui? Por isso que a Pro falou assim, Espírito Santo mais ou menos naquela região, para vocês olharem no mapa, tá bom?
Então, ela fica naquele trecho. O que acontece aqui com essas revoltas da colônia? Não adiantava só o povo entrar em revolta, o povo entrar em briga. Existia muito mais briga, muito mais revolta acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. E nós vamos entender o que acontece na sequência da nossa aula, que vai falar um pouquinho sobre o Quilombo de Palmares. Não tem problema, eu estou olhando porque eu quero ver a página para falar para vocês, tá bom? 137. E nós vamos aproveitar na nossa próxima aula, que será ao vivo, para a gente poder discutir um pouquinho do porquê que a gente ainda vê muito se falar aqui no Brasil sobre o Quilombo dos Palmares, sobre o despejar dos quilombolas remanescentes das suas terras hoje, durante esse período de governo. O que acontece quando a gente olha essas revoltas, essas manifestações que estão acontecendo no mundo, tá bom? Por causa dessa questão de diferenças raciais. A gente vai poder conversar um pouquinho mais ao vivo, a cores, vai poder dar as nossas opiniões. Mas para a gente poder dar a nossa opinião, a gente precisa saber um pouquinho a respeito, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura. Sim, nós vamos fazer a leitura, tá? Página 137 e 138 até o box curiosidade. Chegou ali, parou. A sua lição aqui não é na apostila, você vai ter 2 lições. Primeira, qual que era? Sim, a sua pesquisa sobre Tiradentes. Segunda, é uma conversa em relação a essas questões aqui, ó, do Quilombo de Palmares, sobre o final da escravidão, como que sua família enxerga essa situação toda que o mundo ainda está vivendo. Nessa época já acontecia. Hoje, a gente ainda vê acontecer talvez de uma forma um pouco diferente. Só que é um problema recorrente, é um problema que ele não deixou de acontecer, tá bom? Então, essa é a sua atividade, por isso que não tem a paginazinha da apostila para você me responder, tá? Então, você vai colocar essa outra atividade que eu pedi. Ela também tá escrita aqui na tarefa, tá bom? Você vai me mandar aí na próxima aula. Já cheguei sabendo que a gente vai falar sobre movimentos quilombolas. Beijos, até a próxima aula.